Nosso protagonista é um homem comum, mas extraordinário em sua humanidade e imperfeição. A história que vamos explorar é uma jornada de fé, fraqueza, remorso e redenção. É uma história que todos nós, em algum momento, podemos nos identificar. Ele negou Jesus 3 vezes. Aqui, não estamos apenas desenterrando os eventos históricos, mas também examinando as emoções, os dilemas e as lições que podemos extrair desse episódio. Estamos explorando a psicologia por trás das ações deste homem, as complexidades do arrependimento e a promessa da restauração. Prepare-se para uma história reveladora de como um homem, mesmo quando se vê diante de sua própria fraqueza, pode encontrar força na redenção. Vamos mergulhar fundo nas páginas da Bíblia para desvendar o que aconteceu naquele momento fatídico e, mais importante ainda, o que isso significa para nós hoje. Hoje, vamos mergulhar no intrigante mundo de Pedro, um personagem da Bíblia que nos leva a refletir sobre as complexidades da natureza humana. Pedro, um nome que sobrevive através dos tempos, é muito mais do que um mero coadjuvante na história cristã. Ele é um retrato vivo da humanidade em sua plenitude. Pedro, na essência, era um homem comum, um pescador humilde e muito trabalhador. Ele não era um teólogo erudito ou um líder nato, mas sua autenticidade e sua disposição para seguir Jesus o tornaram extraordinário. Imagine, por um momento, um homem que lançava redes ao mar, enfrentando as tempestades do lago de Genezaré. Agora, ele se encontra diante de uma tempestade completamente diferente, a tempestade de desafios espirituais, dilemas morais e provações da fé. Pedro, em sua simplicidade, representava a humanidade em sua forma mais crua, com todas as suas falhas e virtudes. Sua impulsividade o levou a momentos de grande coragem, como quando ele caminhou sobre as águas para encontrar Jesus. No entanto, essa mesma impulsividade também o levou a negar seu mestre 3 vezes na noite mais sombria da história cristã. Entender quem era Pedro é mergulhar na dualidade da natureza humana. Ele era um homem de profunda devoção, um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias. E, ao mesmo tempo, ele também sentia medo e apressão, caindo em um abismo de negações. Pedro, como muitos de nós, teve seus momentos de triunfo e tragédia, de fé e dúvida. Ele nos lembra que a jornada espiritual é repleta de altos e baixos, mas também oferece a promessa da redenção e do perdão. Ao compreender quem era Pedro, estamos explorando não apenas a história de um homem, mas também a nossa própria jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Vamos aprofundar nossa compreensão da história de Pedro, focando em um momento crucial, a última ceia e a profecia de Jesus. Este é um capítulo crucial na jornada de Pedro, um momento que revela não apenas a profundidade de sua fé, mas também suas fraquezas humanas. Imagine-se por um momento naquela sala, à mesa com Jesus e os outros discípulos. É uma noite de grande significado, marcando a celebração da Páscoa judaica. Enquanto partilham o pão e o vinho, Jesus faz uma profecia que ecoaria para sempre. Ele olha para Pedro, aquele que se destacou como um dos mais fervorosos seguidores, e diz: "Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Essas palavras, aparentemente simples, carregam um peso tremendo. O que torna esse momento ainda mais poderoso é o contexto. Pedro, cheio de zelo e confiança, respondeu: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei." É uma declaração audaciosa de lealdade, mas também um prenúncio da provação que estava por vir. Aqui, estamos diante de uma profecia que se desenrola em tempo real. É como se as palavras de Jesus fossem um eco do futuro iminente. Pedro, em sua sinceridade, não pode imaginar que trairia seu mestre. Mas, como veremos, a fraqueza humana é uma força poderosa. Essa profecia não é apenas um elemento de drama na história de Pedro, mas também nos leva a refletir sobre nossas próprias promessas, nossas próprias convicções e como, em momentos de pressão, podemos nos encontrar em conflito com nossas próprias palavras. A última ceia e a profecia de Jesus são os prelúdios de uma narrativa profundamente humana, repleta de desafios e lições atemporais. Pedro nega a Jesus. Imagine esta cena: uma noite escura, uma fogueira, e Pedro, o destemido apóstolo, encontra-se diante de um desafio que abala sua fé. 3 vezes, ele é confrontado com a pergunta: "Você não é um dos discípulos de Jesus?" E 3 vezes, ele responde dizendo: "Não." O que torna esse momento tão intrigante é a contradição entre a determinação de Pedro de nunca negar seu mestre e a realidade dolorosa de suas negações. É um choque de expectativa e realidade, um confronto entre a convicção e a fraqueza humana.
Mas, não tiremos conclusões precipitadas. Vamos desvendar as camadas dessa história intrigante. Primeiro, precisamos entender o contexto. Pedro estava sob pressão intensa, o medo pairava no ar, e a sombra da prisão e crucificação de Jesus pairava sobre todos. Negar o conhecimento de Jesus parecia ser a única saída para evitar o mesmo destino. A profecia de Jesus se cumpre. Mas, o que nos intriga é a profundidade da emoção de Pedro depois de negar Jesus pela terceira vez. Ele ouve o galo cantar, como Jesus havia profetizado, e seu coração se enche de remorso. É um momento de profunda angústia e dor. Aqui, encontramos uma lição universal. Pedro, em sua fraqueza momentânea, nos lembra que todos nós enfrentamos momentos de dúvida e fraqueza. Ele nos mostra que, mesmo quando negamos nossa fé, a redenção e o perdão ainda são possíveis. A história de Pedro negando Jesus não é apenas um relato histórico, mas uma reflexão sobre a jornada espiritual de cada um de nós. É uma narrativa que nos convida a examinar nossas próprias fraquezas, a lidar com o remorso e a encontrar a força para nos reconciliarmos com nossa fé. O profundo remorso de Pedro. Imagine-se no lugar de Pedro, após o terceiro canto do galo, quando ele percebe que as palavras de Jesus se cumpriram. Uma onda avassaladora de remorso o envolve. Ele se lembra das promessas fervorosas que fez a Jesus, prometendo lealdade inquebrantável, e como tudo isso se desfez em uma série de negações. O que torna essa parte da história tão poderosa é a humanidade crua que ela revela. Pedro, um homem de grande coragem e convicção, mostra sua vulnerabilidade. Ele é tomado por um sentimento avassalador de arrependimento, e isso nos faz lembrar de nossos próprios momentos de fraqueza e pesar. Aqui, a história de Pedro se torna universal. Todos nós já enfrentamos situações em que desejamos ter agido de maneira diferente, em que as palavras ditas ou não ditas nos assombram. O remorso de Pedro nos lembra que o arrependimento é uma parte essencial da jornada humana, uma oportunidade de crescimento e transformação. Como enfrentamos o arrependimento? Pedro nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, há espaço para o perdão e a restauração. Imagine, Pedro, após suas dolorosas negações, encontra-se em um estado de profundo remorso. Ele não apenas negou Jesus, mas também negou a si mesmo e suas próprias convicções. No entanto, a história de Pedro não termina aqui. A restauração de Pedro é um testemunho da infinita graça e misericórdia de Jesus. Após sua ressurreição, Jesus procura Pedro, não para repreendê-lo, mas para restaurá-lo. Ele faz isso de uma maneira notável, perguntando a Pedro 3 vezes se ele o ama, em paralelo com as 3 negações anteriores. Essa restauração é profundamente simbólica. Jesus não apenas perdoa Pedro, mas também o encarrega de cuidar de suas ovelhas, de pastorear seu rebanho. É um ato de confiança e reconhecimento da capacidade de Pedro de continuar a obra de Jesus na terra. O que torna esse momento tão impactante é que todos nós, em algum momento, precisamos de restauração. Cometemos erros, enfrentamos desafios, mas a história de Pedro nos ensina que o perdão está ao nosso alcance, e que nossas falhas não precisam definir nosso futuro. Essa narrativa também nos convida a refletir sobre como reagimos quando enfrentamos momentos de restauração. Pedro, em seu coração humilde e grato, aceita a missão que lhe é confiada por Jesus. Ele abraça a oportunidade de redimir suas negações anteriores. Quais lições podemos aprender com a história de Pedro? Primeiro, a história de Pedro nos lembra que a jornada espiritual é repleta de altos e baixos. Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, enfrentou momentos de grande coragem, mas também momentos de fraqueza. Isso nos mostra que todos nós, em nossa busca por fé e crescimento espiritual, enfrentamos desafios e momentos de dúvida. Além disso, a história de Pedro nos ensina sobre a importância da humildade e do arrependimento. Mesmo alguém tão próximo de Jesus como Pedro cometeu erros, mas sua disposição de reconhecer suas falhas e buscar o perdão é uma lição valiosa para todos nós. Isso nos lembra que o arrependimento é um caminho para a restauração e a renovação. Outra lição importante é a ideia de que nossas falhas não precisam definir nosso futuro. Pedro, após suas negações, foi restaurado por Jesus e encarregado de pastorear o rebanho. Isso nos mostra que o perdão e a oportunidade de crescer estão sempre ao nosso alcance, não importa o quão profundos sejam nossos erros. Além disso, a história de Pedro nos convida a refletir sobre como enfrentamos momentos de pressão e tentação. Ela nos lembra da importância de mantermos nossa fé e integridade, mesmo quando confrontados com desafios.
Em última análise, a história de Pedro é uma narrativa de esperança, redenção e transformação. Ela nos mostra que, mesmo quando enfrentamos nossas maiores fraquezas, podemos encontrar força na fé e na busca por um propósito maior. Portanto, convido você a refletir sobre as lições e reflexões que a história de Pedro oferece. Como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas? Como podemos encontrar força na fé e no perdão, mesmo em nossos momentos mais sombrios? O que torna a história de Pedro tão poderosa é sua humanidade crua. Pedro não era um super-homem espiritual, mas um ser humano comum, sujeito a dúvidas, medos e fraquezas. No entanto, sua jornada nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos encontrar esperança, redenção e renovação. Se você encontrou valor neste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nosso próximo encontro inspirado pela Bíblia. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Até a próxima!